uma só para dar conta de tudo é inviável, né? Então, a gente vai ter aqui, né, a Declaração de Direitos Humanos, a Convenção da ONU, né, a Declaração de Salamanca, a Constituição Federal, os decretos, as leis, né, até chegar, então, à LBI de 2015. Lá a gente vai trazer, né, 3 conceitos bem importantes, mas tem um deles que eu acho, assim, extremamente importante, que é a barreira atitudinal. Então, quando a gente fala de acessibilidade atitudinal, é quando a gente trabalha as questões humanas, né? A gente vai ter a questão, por exemplo, que todo mundo fala, né? Tem que ter empatia. Empatia, gente, se a gente for lá no conceito, né, lá na área da psicologia, a gente vai ver que a empatia ela é trabalhada, né, em 3 grandes áreas. Então, todo mundo pode ter empatia a partir de um sentido mais geral, né? Eu sei que ele tem algum tipo de dificuldade, necessidade, cada um vai nomear de uma forma, né? Então, eu sei que existe aquilo ali, eu vou ter empatia, mas na verdade não tem. Por quê? Porque a empatia é muito mais, né, que só identificar o outro, né? A gente vai ter várias etapas, né, e tem que chegar até o momento de preocupação empática, né? A preocupação empática é eu planejar antes, né? Eu pensar no outro antes e não chegar na hora. Algo que acontece muito, por exemplo, vamos chegar na hora e dizer assim, bom, agora a gente vai viajar, né? E daí, na hora que tá entrando no ônibus, lembra, esse ônibus não é adaptado para pessoa com deficiência motora, né? Ou pessoa cadeirante, né? O cadeirante não tem acesso, né? E o que a gente faz? Deixamos ele, a gente carrega no colo, mas por que não teve a preocupação antes? Né? Então, a gente vai ter muitas questões, né, envolvendo quando a gente acaba diminuindo, né, essas questões de atitude só para empatia. Tem que ter mais empatia. Né? A pessoa não faz porque não quer. Né? E não é bem assim. Quando a gente fala de barreiras atitudinais, é um processo, ele é lento, envolve humanos. Né? Quando a gente pensa na acessibilidade, existem alguns tipos de acessibilidade que elas são muito fáceis, vamos dizer assim, né? Não tão fáceis, porque também envolve dinheiro, né? Então, tem algumas que a gente pode pensar que são fáceis, como, por exemplo, fazer uma rampa, fazer algum tipo de adaptação de algum material, fazer uma bancada ou mais baixa ou mais alta, né? Mais alta para poder caber uma cadeira de rodas abaixo, ou mais baixo porque tem uma pessoa com nanismo. Enfim, dá para a gente pensar várias coisas estruturais, né? Claro que tem a limitação da verba, né? Isso a gente sabe, principalmente quando envolve questões públicas, isso é muito difícil. Questões particulares também, porque é um investimento que nem sempre é muito em conta, e nem todos entendem como algo que vá trazer lucro, né? E aí que está a questão. A pessoa com deficiência, ela pode sim gerar lucro. Ela é uma pessoa que pode viajar, ela pode estudar, ela pode muito. Não é mesmo? Eu conheço várias pessoas com deficiências que reclamam muito, né, que determinados lugares do país elas não se sentem à vontade de fazer uma viagem, né? Então, quer dizer, tem um potencial econômico, né? Já tem pessoas discutindo isso também. Então, a barreira atitudinais é algo que a gente deve trabalhar muito, 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 muito. É fazer com que todos entendam esse funcionamento e esse processo, né, de encaixe, de funcionamento mesmo, que a coisa vá, né, ser possível. Então, quando a gente está pensando em acessibilidade, é muito mais amplo, né, do que fazer uma rampa, do que colocar um intérprete de Libras, do que dar um curso básico de 60 horas de Libras para um professor, ou então de fornecer algum tipo de material. Né? Eu tenho esses livros aqui, ó, de inclusão, são bem legais, tu usa eles e deu. Né? Não é isso, né? É muito mais que isso. Né? Isso são algumas possibilidades, né? Algumas coisas podem ser ferramentas, outras não. Né? Por exemplo, o intérprete de Libras, ele pode ser fundamental,
e é fundamental num processo desse, mas ele não é o centro ou a única coisa que precisa ser colocado dentro desse espaço. Então, quando eu coloco intérprete de Libras numa escola comum, eu não estou deixando uma escola bilíngue, porque se os professores não têm uma capacitação para eles poderem entender, né, o que é a língua desse sujeito, o que é a cultura desse sujeito, de como é que funciona a comunidade surda, de como trabalhar com materiais bilíngues, porque tem isso também. Existem materiais hoje bilíngues que vêm prontos, o professor não tem conhecimento de língua, não tem conhecimento de como avaliar esses materiais, e como é que ele vai aplicar isso em sala de aula? E daí ele acaba passando a responsabilidade para o intérprete de Libras. Então vejam que existe assim um universo muito grande e por isso a gente precisa de várias pessoas, porque esse professor ele não pode ficar só. Ele tem que ter o professor de AE e ele vai ter que ter toda essa equipe pedagógica para poder atuar, né? Como se fosse lá no filme dos Vingadores, né? Onde vem todos aqueles heróis para trabalhar junto. A gente não tem um super-herói, a gente vai ter uma grande equipe, né, que vai trabalhar junto. Eu tive bastante sorte, vamos dizer assim, porque não é a realidade de muitos lugares, mas eu tive várias situações onde eu atuei em escolas, tanto a comum quanto a especial, que desde a direção, a equipe pedagógica, professores de outras turmas, a gente sempre se envolvia, né, para poder trazer um ensino que realmente tivesse qualidade para aquele sujeito, pensando para aquele sujeito. Isso é o detalhe, né? Pensar para ele. Quando a gente pensa, né, em barreiras de comunicação e informação, também é uma coisa importante, porque a gente tem que pensar como é que esse sujeito se comunica, e eu não estou falando aqui só da pessoa surda, mas eu estou falando aqui em geral, pois a gente vai ter alguns tipos, né, de deficiência que algumas pessoas podem ter, né, e são questões relacionadas também à linguagem. Né? Por exemplo, uma criança autista. Como é que ela se comunica? Como é que é esse processo de comunicação dela? Então, é um processo amplo, é um processo que não tem uma receita de bolo, por isso eu estou falando da importância do coletivo, e em alguns momentos eu vou precisar de profissionais também da área da saúde, né? Mas não significa que a pessoa seja um laudo. Então, o laudo médico, ele é importante no sentido de eu conhecer, né, quem é essa pessoa, né, como é que é a deficiência dela, como é que ela se comporta, né, a partir de um laudo clínico. Mas eu não sei, né, como é que ela é enquanto um sujeito educando, né, quanto ele é um sujeito que está aprendendo, né, como é que é o processo de aprendizagem dele, como é que é o processo de ensino, como é que eu faço para ensinar? Então, isso é um outro processo. Então, conhecer o laudo médico, ele é bom, né? Porque a gente vai ver algumas características que podem ser, em alguns momentos, padronizadas, né? Mas isso não significa que ele siga o padrão, porque esse sujeito, ele pode estar fora dessa curva, né? Ele não está nesse padrão, ele pode ser aquele sujeito que fica nas pontas, ele pode ter um outro comportamento, né? E muitas vezes é considerado como superação, ele superou. E na verdade, não, na verdade, ele é um sujeito que ele tem muitas características desse padrão, mas ele está numa ponta diferente, né? E o comportamento dele vai ser diferente. Eu digo isso, eu coordenei um setor de inclusão de uma universidade, aonde no Enem, um aluno com 16 anos, ele ingressou, né, através do Enem, na universidade, e chegando lá, uma das professoras descobriu, né, que esse aluno tem, né, paralisia cerebral, e mandou um e-mail para todos os professores do curso dizendo que ele mexia somente os olhos, né? E daí isso apavorou todos os professores, né? Por quê? Porque ela foi lá no Google. E quando tu digita no Google, né, a gente não tem ideia de como é que pode ser. Então vai vir uma lista de possibilidades, né, de características, mas não quer dizer que essa pessoa está enquadrada em todas, porque depende aonde ela está, né, dentro desse estudo da deficiência dessa pessoa. Né? Então ela pegou essa lista inteira, mandou para os professores, todo mundo se apavorou,
Eu, na época, coordenava o setor de inclusão e fui atrás, né? Porque eu queria entender como é que ela tinha chegado naquilo. E daí ela explicou que ela pesquisou, ela leu blogs, né? E ela, enfim, assim, estava muito convicta, né? Que era assim. Então, como era de praxe já o setor de inclusão, a gente sempre convidava, né, essas pessoas com deficiência para conversar, para ver se ela precisava de algum tipo de auxílio, algum tipo de recurso, algum tipo de tecnologia, se ela desejava ter algum tipo de tratamento especializado, algum suporte pedagógico, né? Então a gente fazia uma anamnese, a gente fazia uma entrevista, né, para conhecer essa pessoa, que isso é o ideal. E na universidade a gente tem ainda um fator que ele é muito importante, porque esse aluno que chega na universidade, ele já foi aluno de escola. Então a gente não pode simplesmente esquecer que existe uma vida acadêmica desse aluno. Então nós também, a gente pega os contatos dessas escolas, né, eu fazia isso na época que eu estava coordenando, para fazer contato com as escolas para ver como é que era esse processo dele no ensino médio, né, para ver o que eles tentaram, o que não tentaram, como é que era o recurso, né, então tudo isso é uma questão que leva a dados e a possibilidades de, já no primeiro semestre, esse aluno já ser atendido ou igual, né, que ele era no ensino médio, ou de alguma forma que possa melhorar esse processo de ensino-aprendizagem, né. No vestibular, a Patrícia está colocando no vestibular, ela teve, né, o atendimento de um candidato que só pescava os olhos para se comunicar, né, que em determinados horários ele precisava deitar em uma maca, né, foi no vestibular da URGS. Patrícia, só que daí esse caso, né, que eu acabei não finalizando ainda, né, a gente não tinha isso. Era um aluno com paralisia cerebral que mexia, tinha um movimento de pescoço, ele conseguia pronunciar, falar, não de forma totalmente clara, então tinha algumas letras, né, que quando tinha algum encontro de consoante com vogal, não dava para entender de forma tão clara, mas dentro do contexto ficava tranquilo de entender ele, né? Então tinha momentos que ele fazia algumas repetições de palavra, mas dava para entender. Era um rapaz que conseguia mexer um pouco, né, a questão das mãos. Então ele conseguia usar um teclado colmeia adaptado, e ele não era um sujeito, né, que piscava somente os olhos, né, porque ele estava fora dessa curva, né, então ele não era o padrão, né, daquilo que as pessoas estavam esperando, né, a partir daquelas informações do Google, né, e dos blogzinhos. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, assim, muitas vezes, né, não se apavorem, assim, quando alguém chegar, porque o comum é as pessoas chegarem e dizerem assim, a gente vai ter um aluno cego, um aluno surdo, um aluno com paralisia cerebral, um aluno que tem dificuldade de motricidade fina, um aluno, e não fala o nome do aluno, né? A gente não nomeia o aluno. Então, vem ao encontro disso que eu estou falando agora, né? Da questão das barreiras, né? Atitudinais. Porque daí a gente já cria uma barreira, porque dá medo, né? Imagina como é que eu vou fazer com uma pessoa que só pisca os olhos, né? E, na verdade, não é bem assim, né? Tem um processo aí de outras pessoas envolvidas. Então, são muitas questões que a gente tem que estar antenados, né, para poder trabalhar com eles. Então, falando isso, né, trazendo a questão de acessibilidade, um dos processos mais importantes é a autonomia. Então, provavelmente no vestibular, né, deve ter se buscado para dar autonomia para essa pessoa poder fazer, né, a sua prova, assim como dentro dos espaços educacionais a gente sempre tem que buscar autonomia, né? Quanto mais a gente poder fornecer de possibilidades para aquela pessoa poder fazer essas suas atividades, né, de forma autônoma, melhor, né? E autonomia não é deixar a pessoa sozinha. A autonomia é fomentar formas que ela consiga ter, né, essa questão de empoderamento de poder fazer algo, né, a partir de si. Então, se a gente for ver as tecnologias assistivas, seria isso. Ó. Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis, né? Então, a gente tem que pensar nisso.
porque determinado tipo de atividade, enfim, pode ajudar muito. Eu tive um exemplo no ensino superior, né, onde o professor, ele trabalhava muito com material em inglês, tá? Era um curso de geografia, mas era uma disciplina que tinha muitos vídeos, enfim, muito material em inglês. E daí o professor queria passar alguns vídeos em inglês, porque ele queria que a turma soubesse inglês, era uma combinação do curso. E ele passava vídeos com legenda em inglês. E isso ajudava muito, porque aqueles que não tinham a percepção auditiva do inglês, né, acompanhava a legenda junto com os surdos, né, e os surdos liam inglês, né. Então, alguns momentos, né, vai ser bom para a pessoa com deficiência, mas também vai ser bom para quem não tem, né, deficiência, porque vai facilitar a vida também. Então, alguns tipos de recursos, enfim, são ótimos, né, para todos. Então, quando a gente pensa, né, a questão da tecnologia assistiva é exatamente a independência, né? Independência, qualidade de vida, inclusão social, né? É ampliar a comunicação, a mobilidade, é trazer controle do seu ambiente, habilidade do seu aprendizado e trabalho, né? Porque não adianta eu desenvolver algo em sala de aula que esse aluno não possa ter em casa. E esse que é o desafio. Muitas vezes a gente pensa muito em sala de aula, mas esse aluno não tem esse recurso lá na casa dele para fazer um tema, para fazer um trabalho de casa, né, para fazer uma leitura, por exemplo, ele precisa de um suporte para fazer leitura, ou ele precisa de uma lente, né, de aumento de letra para fazer a leitura de um livro. Então tem várias questões, né, que a gente acaba pensando muito para a escola, mas no final de semana esse aluno pode ter gosto, né, pela literatura e vai precisar desses recursos para poder então desenvolver, né, outras atividades, enfim, cognitivas, alguma coisa que propicia para ele um prazer também, né, porque muitos deles desejam, né, ter acesso a muitas coisas que no fim só a escola acaba dando oportunidade. Então, o nome Ajudas Técnicas, ele também é um nome que é voltado para a tecnologia assistiva. Então, vocês vão achar materiais, né, com esses dois nomes, tá? No Brasil, acabou se tendo essas questões. Eu vou pedir desculpa ao barulho dos cachorros, né? Os cães ficam agitados em alguns momentos do dia. Então, ajudas técnicas e tecnologia assistiva, a gente vai trabalhar como sinônimos, tá? Mesmo eles tendo um pouquinho de percepção um pouquinho diferente, talvez, né, em algumas categorias, mas, em geral, ele é considerado como igual. Aqui, quando eu vou planejar, né, a atividade, quando eu vou planejar a minha sala de aula, eu tenho que pensar nessa sequência aqui. Depois eu vou passar para vocês, né, todos os livros e materiais, enfim, que são bacanas, assim, de ter acesso nesse início de discussão. Desculpe o barulho que ficou. Então, primeiro a gente tem que entender a situação, né? Entender a situação, que é ver, né, conhecer essa pessoa com deficiência, conhecer quem é esse sujeito. Ele é um autismo? Qual o grau de autismo? É uma pessoa com síndrome de Down? É uma pessoa com alguma restrição motora? É uma pessoa com alguma questão de habilidade cognitiva? Né, questão de surdez, é uma pessoa surda de usar língua de sinais. Quem é essa pessoa? Né? Então eu vou ter que sempre pensar nisso. Para começar, então, a ter ideias, né, escolher alternativas. Então, quando eu digo escolher alternativas, né, eu vou pensar principalmente, tá, em eu buscar possibilidades para apresentar para essa pessoa, tá? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes há um discurso de que a pessoa com deficiência deve dizer para nós o que ela precisa, tá? Mas para ela poder dizer o que ela precisa, eu preciso apresentar possibilidades também. Então, quanto menor a idade
dessa pessoa com deficiência, talvez menos vivências de recursos ela deve ter tido. Então, se chegar na universidade, provavelmente ela já tem uma vivência muito grande e ela vai chegar e vai dizer para mim, olha, eu estou acostumada a usar o software tal, aplicativo tal, eu uso intérprete, eu não uso intérprete, eu faço isso e faço aquilo. Ela já tem autonomia, né? Mas, quando eu estou falando de uma criança, eu não posso chegar para uma criança de 7 anos que nunca teve condições ou acesso a tecnologias, a recursos, e perguntar para ela, o que você quer? E ficar olhando para ela. Eu já vi acontecer isso, gente. Né? Eu já trabalhei em atendimento educacional especializado, em escola municipal, em escola pública, né? Escola do Estado, e eu já vi, né? Muitas vezes as pessoas chegando para uma criança e dizendo, como é que eu faço para adaptar isso aqui? A criança não é a pessoa indicada, né, para adaptar o material pedagógico. Então, a gente vai ter que buscar, né, formas, né, existem lugares que a gente pode buscar algumas formas e mostrar para a criança, olha, tem essa possibilidade, tem essa, ou então começar a experimenta essa, né, por isso é tão importante essa sala de AE. A sala de AE são essas pessoas que vão começar a pensar junto com o professor. Por isso que o professor, ele sozinho, é muito difícil de conseguir fazer, né, atividades que possam dar conta de tudo e de todos ao mesmo tempo. Tem que ter a equipe. Então a gente vai ter que pensar, escolher uma alternativa, representar a ideia, né, construir esse objeto. Isso também é uma coisa bem importante, muito boa, porque quando a gente vai comprar qualquer objeto, né, de tecnologia assistiva, ele é muito caro. Então acaba sendo bem difícil de adquirir. Existem produtos que só na Europa, ou só nos Estados Unidos, ou ele é um produto que é feito no Brasil, mas ele é feito especialmente para aquele sujeito, então ele acaba sendo um produto caro, né? Então a gente vai ter algumas dificuldades de comprar esse material, mas, né, a gente pode, né, fazer esse produto também, né? A gente tem que avaliar o uso, isso é uma coisa importante também. Na hora que a gente avalia esse uso, a gente acompanha ele e volta para, de novo, para entender a situação. Entender se aquilo ali é realmente uma coisa que vale a pena, né? Ou se a gente vai precisar pensar outra ideia para substituir. Então, vai depender, né? Por exemplo, desde a hora que eu vou segurar um lápis, talvez isso aqui, não sei se vai aparecer agora na tela, né? Mas esse é um lápis mais grosso, é um lápis de pintura ele mais grossinho. Então, talvez só o fato dele ser mais grosso seria mais fácil de segurar. Mas talvez não, talvez eu vou precisar ter uma esponja, né? Depois eu vou mostrar alguns materiais para vocês. Mas talvez eu vá precisar de mais recursos, né? Vai ter que ter um pegador exato e tudo mais. Então, a gente tem que planejar sem culpabilizar, né, o estudante. Então, acontece muito, né, do estudante, ele ser culpabilizado. Um exemplo que eu vou dar para vocês, tá? Daí é do universo da universidade. Já ocorreu, né, de professor chegar em universidade, eu trabalho há muitos anos, né, e de professor chegar em sala de aula e dizer assim, nós não vamos assistir ou fazer tal atividade porque não dá para apagar a luz, porque se apagar a luz, não dá para ver o intérprete, né? Então a gente vai botar a culpa em quem? Né? Na pessoa surda, em vez de antes planejar como é que vai ser essa atividade, de pensar em algum esquema, alguma possibilidade do surdo, naquele momento não tem informação de comunicação, né, mas só de visualizar, né, para depois falar sobre, enfim, poderia pensar uma forma diferente, e tem formas, né, acontece bastante. Planejar a partir do estudante, então os planos que a gente desenvolve com os alunos, né, eles são específicos daquele aluno. Eu trabalhei durante 2 anos em sala de AE, né, e cada aluno tinha a sua pastinha com seus planos, dá trabalho, não é simples, né, por isso eu fico o tempo todo falando muito da importância, né, desse planejamento em equipe, porque determinadas
questões, a gente necessita de outros profissionais, e não só da sala de EE também, né, de outros profissionais mesmo. Desde a hora que eu ia montar, por exemplo, materiais, eu trabalhava muito com público surdo, né, porque é a minha área de formação. Então, os alunos surdos tinham as questões de língua portuguesa, eu trabalhava com os professores de língua portuguesa, né? Então, eu trabalhava em equipe com eles, né, montando materiais, pensando formas, pensando outras formas de se trabalhar com esse aluno surdo. Tinha a professora de língua portuguesa para surdos, que é uma professora bilíngue, né, que falava em língua de sinais e língua portuguesa, que isso é um diferencial enorme, né, dentro de uma sala de EE, e deveria ser, né, porque a sala de EE para surdos tem 3 etapas, depois a gente pode falar um pouquinho disso quando terminar a apresentação. E também a execução desse planejamento, tem que ser uma coisa flexível, né, e para muitas pessoas é muito frustrante, né, a gente planejar algo e não conseguir executar, mas é normal, né, quem é professor, né, ele planeja para ele ter uma estrutura, mas nem sempre é possível executar. Então, a flexibilidade é uma coisa bem importante. Aqui é um exemplo, né, que eu posso dar, né, de questões de dedoches, né, e a mãozinha inteira, né, a mão dedoches, eu não lembro agora o nome da mão, mas tem um nomezinho da mão, né, e os dedoches aqui foi um caso, né, a gente tinha um aluno com tetraplegia, e ele tinha a mão fechadinha assim, por questões de motricidade, né? Então ele não abria a mão e não tinha esses movimentos do dedo, tá? E a gente queria trabalhar, né, algumas questões, né, lúdicas, com historinhas e tudo mais. E na época a gente optou então em trabalhar com todos, né? A questão não do dedoche, mas da mãozinha inteira, né? Então a gente conseguiu fazer com que a dele ficasse direitinho, ele fazia esse movimento, então era isso que ele podia, então a gente fez para todos, e ele se sentiu exatamente igual a todos. Isso foi muito bacana, né? Ele tinha por volta, acho, de 7 anos e meio, 8 anos, né? E a gente fez atividades de literatura e foi muito bacana, assim. Então, a gente pode pensar várias formas, né, de adaptação e sempre tentando levar isso para todos, não só ele, né? Ah, ele não tem o movimento dos dedinhos, então ele vai usar a luva inteira, o restante usa os dedinhos. Não, né? A ideia é que a gente consiga equilibrar o ambiente, né? Que a gente possa trazer as mesmas questões para todos, né? E os alunos adoraram, né? Porque era diferente, né, para eles, né? Porque eles já conheciam, as crianças já conheciam lá da época do maternal, da pré-escola, já conheciam o Dedoche. Então, para eles era novidade, então eles acharam o máximo e tal. E não é a tecnologia assistiva, né? Ela não indica apenas objetos físicos, mas pode ser equipamentos, né? Pode ser outras questões, tá? E desde o nosso modo de agir, né? Como é que a gente vai agir à frente disso? E outras questões. A gente pode pensar a tecnologia assistiva das coisas mais simples, é quando a gente adapta, né? Aquela luvinha que eu mostrei, isso aqui é uma tecnologia, né? É considerado junto, né, das tecnologias. E todo mundo fica esperando, geralmente, que seja um aplicativo de celular, um leitor de tela, né? Alguma coisa assim que é um robô, né? Não necessariamente. Então, os recursos são todos, né, e qualquer item, equipamento ou parte dele, né, produto ou sistema fabricado em série ou sob medida. Então, a gente vai ter diferentes possibilidades, tá, desses produtos. É uma área do conhecimento, né, então, que nem a Patrícia antes comentou, né, a gente vai ter, sim, né, disciplinas já na universidade, a gente vai ter possibilidade hoje de fazer grandes estudos, né? A Fevale já tem, a Fevale é uma instituição particular em Novo Hamburgo, não sei se todos conhecem, né, mas é uma universidade que já possui, né, discussões a nível de mestrado, né, sobre questões de inclusão, que também desenvolve bons estudos. A Unicino desenvolve, UBRA, né, a URGS, a gente vai ter na FACED, assim, trabalhos incríveis, né, sobre a UERGS em Osório também, a gente vai ter muitos estudos super importantes.
E aqui, gente, o que a gente vai buscar, né? A gente vai buscar sempre, né, superar essas limitações. Então, teoricamente, né, ou na prática, né, a gente vai ter limitações que as pessoas acabam colocando. É o que eu vou citar a Patrícia de novo ali, né? Mas a Patrícia colocou no começo, né, de pensar qual é a capacidade do sujeito. A capacidade extra não pode fazer mais que isso. E não é assim que funciona, né? É muito mais que isso. Então, quando a gente pensa em limitações, a gente está já barrando o sujeito. A gente tem que pensar mais que isso. É pensar como que eu vou construir um espaço com equidade. Como é que eu vou fazer com que esse sujeito possa fazer as atividades dele com autonomia e independência. Tá? Parece repetitivo isso, mas na prática a gente vê que as pessoas esquecem dessa palavra, né, de autonomia, tá? E lembrando que é uma pessoa com deficiência, não é uma pessoa deficiente, é uma pessoa com deficiência. Ele pode ter uma deficiência que pode, né, trazer algum tipo de limitação para uma área, mas não quer dizer que essa limitação é eterna, porque existem formas de a gente vencer essa limitação. Então isso é importante sempre lembrar. Então, eu já tinha falado antes, né, da questão dos sinônimos, né, de tecnologia assistiva, da questão das ajudas técnicas, e tem um desenho ali que eu acho muito interessante, que acabou ocorrendo comigo, né, eu acho que foi 2004, 2005, eu fiz uma assessoria, né, para a CADEF, Associação Canoense de Pessoas com Deficiência, tá? Não sei se vocês conhecem a CADEF, é um lugar muito bacana, assim, acho que é referência para muita coisa, né? Principalmente para as pessoas com deficiência física. Mas na época eu trabalhava com pessoas surdas, né? E pessoas com deficiência em geral, né? Então a gente fazia uma das atividades era inserção no mercado de trabalho. Então eu acompanhava pessoas com deficiência de casa até a instituição onde ela ia fazer entrevista de emprego, por exemplo. Então, na época, imagina isso, 2004, 2005, nós fizemos uma atividade dessas, de acompanhamento, onde eu ia até a casa do sujeito e a gente ia de ônibus, né, para esse sujeito poder ver se o ônibus era adaptado, como é que funcionava essa adaptação, como é que ia até, né, esse trabalho, quando chegava no prédio do trabalho, qual era os problemas de acessibilidade estrutural, né? Nós também fazíamos muitas conversas e orientações para as empresas no sentido atitudinal também, né, de como fazer que os outros, os colegas, também pudessem fazer com que ele tivesse autonomia. Então, era um trabalho bem específico, né, que era relacionado com a escola, associação e empresa, né? E daí uma das questões foi que numa das empresas, a empresa tinha uma atitude assim incrível, né? Eles conseguiram adaptar a empresa para ter todo o sistema de segurança feitas por cadeirantes, né? Então eles queriam contratar os cadeirantes para trabalhar nesse sistema de segurança e adaptaram todos os equipamentos e tudo mais. Só que o que aconteceu? O problema era como chegar lá, né? Porque a calçada, a parada de ônibus, nada adaptado, né? Porque era uma questão de urbanização, né? Era a questão da cidade e não era uma questão da empresa. A empresa adaptou, né, os seus espaços, questão de medidas de portas, né? Questão de banheiro adaptado, espaço para refeitório, tinha feito tudo, né? Era o sonho, assim. Mas, né? A questão do transporte. Então, a associação, escola, família, na época, teve que acionar, né, a prefeitura da cidade, buscar apoio. Foi um processo longo, demorado, mas funcionou. Né? E daí conseguiram trazer esse conceito, né, de desenho universal, onde todas as pessoas pudessem, né, ter acesso. Né? Então, aqui é um exemplo, né, para a gente ver ali onde está aquela descida, a rampa, né, faixa de segurança, daí para baixo, aquela parte da calçada. Então, esse é um exemplo, né, de situação que eu tive.
Mas isso acontece até hoje, né? Eu sei que em muitos lugares, né, se a gente for pensar na nossa cidade, se a gente for pensar instituição de ensino superior, né, não só a URGS, mas várias, a gente vai ver que a questão estrutural ainda é um problema, e aquelas que a estrutural já não é um problema, ainda falta se trabalhar a questão atitudinal também, né, que é de poder receber essas pessoas. Aqui, algumas tecnologias, não sei quem a gente já conhecia o teclado Colmeia. Não sei se tinha alguém que já conhecia esse teclado. Então, teclado Colmeia, tem outras formas, aqui tem um exemplo de garfo, a questão da cadeira de rodas, né, uma forma de não machucar as mãos para poder utilizar essa cadeira de rodas. A questão também, né, de possibilidades de usar o braille. Daí a gente vai ter categorias, se a gente entrar num estudo, né, mais exato para poder nomear esses objetos, né. Então, isso que eu já vinha falando aos projetos arquitetônicos, ali a questão da rampa, né, que é o... A Patrícia falou que nunca viu ele, deve ser o teclado colmeia, né. O teclado colmeia é muito legal, né, ele funciona muito bem para várias questões de motricidade fina, né. Então, se a pessoa tiver... Vou voltar aqui para mostrar. Se a pessoa tiver o movimento do braço, né, já ajuda, porque a gente pode colocar uma luva e colocar um bastão, né, nessa luva, e daí com a ponta do lápis, né, ou enfim, do bastão, a pessoa consegue acessar todas as letras, porque ela fica separada, né, por essa grade. Então, o teclado Command, ele ajuda muito, né, e tem casos também de alunos, que eu já tive, né, que tinham um certo tipo de espasmo, fazia algum movimento com a mão. Então, essa questão do teclado também ajuda, porque se der um espasmo na hora que ele está digitando, ele não aperta todas as letras juntas, né. Então, o teclado Command, ele funciona para várias possibilidades, assim, né? E não é caro, hoje ele é barato, ele é fácil de acessar, né? E tem até algumas empresas que fazem ele num material que fica bem mais fácil, né, de adquirir, né? Aqui as categorias, né? Então, a gente vai ter várias categorias, eu não vou ficar focado em cada uma delas, tá? Mas eu vou mostrar aqui ó, alguns exemplos de questões, né, que eu já vi, né, serem feitas, ou eu já fiz também, né, eu já fiz essa da tesoura, né, de botar essa questão do elástico, né, para a pessoa poder fazer esse aperto aqui, né. Crianças, né, que não têm, né, não são, não possuem nenhuma deficiência, muitas vezes também gostam de usar, porque é mais fácil de segurar, porque exige uma questão de motricidade diferente. Então, a questão da adaptação da tesoura, ao lado ali, né, vocês vão ver os rolinhos, sabe aqueles rolinhos de pintar, né, pintar casa, assim, de rolo de pintura, né, usar eles para fazer o revestimento de um lápis, revestimento da cola, porque a pessoa não tem essa questão de motricidade fina do pegar, né, ou pode ser o movimento pinça, que ele não tem. Então, usar coisas simples, vocês viram, não precisa ser uma coisa assim que vai gastar horrores, né, um rolinho desses hoje, né, é um valor bem mais acessível que anos atrás, e dá para usar outros materiais. Eu já vi o pessoal fazendo de EVA, fazendo de, enfim, uma infinidade de outros materiais. Do lado, né, usando um tipo de suporte, porque a pessoa consegue fazer só esse movimento aqui, ó, movimento garra, né? Então ele não consegue fazer o movimento pinça, mas consegue o garra e consegue escrever a partir disso. Então, busque-se, né, uma forma que a pessoa possa pegar. Então são adaptações, a gente pode comprar, né, se vocês olhar na margem direita superior, vocês vão ver que tem um suporte que ele é comprado, né, a gente pode comprar esse suporte, ele é feito específico para aquela pessoa, tem alguns que são feitos em série, porque eles são mais dobráveis, né, e tu consegue encaixar no punho da criança para poder escrever, ou do adulto, né, eu estou falando criança, porque eu penso muito, né, na minha área, que era séries iniciais, tá? Mas isso pode ser feito no ensino superior, enfim, no trabalho, né, porque a gente também tem que pensar que esses sujeitos têm que estarem no mercado de trabalho.
Aqui, comunicação alternativa e suplementar, né? Tem trabalhos excelentes, né, sobre essas questões. Pode ser desde algo avental, né, e a pessoa vai se comunicar, é mais ou menos contação de histórias, só que com comunicação, né, a partir de imagens. Hoje existem aplicativos, né, a gente poderia ficar 2 horas mostrando só aplicativos, tem alguns muito legais. Pode ser em tablet, né, já, como tem aplicativos a fazer em tablet, ou vocês podem imprimir eles, né, existem, né, a comunicação alternativa na própria URGS, né, que a FACED também desenvolve. Questão de locomoção, né, a cadeira de rodas. Quando eu penso cadeira de rodas, eu tenho que pensar que não é uma cadeira de rodas, né, eu tenho que ter a possibilidade da autonomia, tá? Então, eu posso ter a cadeira de rodas, dependendo da idade do sujeito e da possibilidade de uso, né? Eu vou ter que pensar na cadeira de rodas daquela mais tradicional, a cadeira de rodas de banho, né? Eu vou ter que pensar na cadeira de rodas, talvez, aquela de esporte, que é muito conhecida, aquela de basquete, ou uma cadeira de rodas que vai dar a possibilidade dele fazer compras, né? Ou, então, aquela cadeira de rodas motorizada. Até que eu vou chamar a atenção, né, que muitas vezes a gente fala que é a cadeira de rodas elétrica, né, e não é elétrica, tá, gente? É uma cadeira de rodas motorizada, né, não é cadeira elétrica. A cadeira elétrica é uma outra coisa, né, então a cadeira de rodas motorizada, tá? Aquela ali é bem sofisticada, né, ela inclina, enfim. Então, a gente sempre tem que ver qual é o objetivo, aonde a pessoa vai circular, né, com essa cadeira, né, e como é que vai ser. Uma das dicas, se a gente tivesse presencialmente, ia ser diferente, né, mas uma das dicas que eu sempre falo é não se apoie na cadeira da pessoa, né, se você estiver atrás dela, ou enfim, na sala de aula, não chegue atrás e se apoie, porque isso tira a estabilidade, né, a pessoa vai ficar, né, sem a estabilidade para poder ficar parada. Então, isso é muito ruim. Exatamente, Patrícia, ela é a extensão do corpo, né? Então, eu trabalhei na CADEF durante quase 3 anos e era muito interessante, porque o público-alvo deles é o cadeirante, né? E eu aprendi a usar a cadeira de roda esporte, a cadeira de roda mais tradicional, e eu tive um momento, né, que aconteceu exatamente o que toda pessoa com deficiência sempre fala. Todos os professores que eu conheço que trabalham nessa área também, a gente sempre diz a mesma coisa, né? Quando encontrar uma pessoa com deficiência, pergunte se ela deseja ajuda, né? Não saia ajudando, né? E eu tive uma situação bem engraçada. A gente fez uma viagem de atividade da associação, onde a gente levou, né, os alunos, todos eles, para Gramado e Canela, né? Chegando lá, né, você sabe que é muito íngreme, né, algumas ruas e tal, né? Então, naquele lugar, a gente precisava sair para ir para outro e, para não ficar desmontando as cadeiras e montando toda hora, né, os professores andantes, né, os que caminham, levavam essas cadeiras. E os cadeirantes iam no carro, né, de carona, para ir para um lugar que fosse plano. Então, eu levei, né, uma das cadeiras, chegou no lugar, os cadeirantes tiveram que passar em algum lugar para, enfim, para comprar algo, ou para, não lembro agora exatamente por quê, mas eu sei que nós ficamos esperando eles, né, em vez de ser ao contrário, já que eles estavam de carro. Mas aí a gente foi esperando e eu sentei na cadeira de rodas, gente. Eu sentei perto do meio-fio, só isso. Eu sentei. Do nada, veio um senhor e me atravessou na rua. E eu sentado, eu não sabia se eu dizia que eu não era cadeirante, né? Eu não sabia o que eu fazia, né? Porque ele me atravessou, como se eu fosse uma pessoa, né, cadeirante que queria atravessar. Só que em nenhum momento eu dei a entender que eu queria atravessar. Eu só parei, fiquei sentado esperando, né? Porque quando eles chegassem, eu já estava perto do meio-fio. E daí eu fui pro outro lado da rua, né? Então, o que que acontece? As pessoas, na boa intenção, acabam não perguntando. Vê uma pessoa na esquina, né, ou na beira da rua, e já atravessam ela. Nem pergunto se ela está esperando alguém, né, precisa de algum auxílio, o que que você deseja, né, mas já vai e faz a boa ação, né? E aquilo ali me constrangeu, porque eu fiquei pensando, tá, e agora como é que eu volto?
né? Como é que eu ia voltar ali, porque estava passando o carro, então os carros pararam, a pessoa me atravessou, né? E eu não sabia o que dizer, né? Eu fiquei naquela situação, assim, né? Então, aconteceu comigo, né? E a gente vê muitos relatos, né? Eu trabalhei com um professor, né, que cego, e ele falava muito isso, de volta e meia, né, ele trabalha, enfim, no centro de Porto Alegre, e volta e meia ele é atravessado à força em alguma rua, né, que se ele parar numa sinaleira para esperar alguém, ou parar em algum lugar que for, assim, de travessia, o pessoal passa e leva ele pelo braço e ele acaba do outro lado. Né? E eu sempre achava aquilo muito engraçado, enfim, dizia, não, capaz, não vai acontecer, né? E aconteceu, né? Então, observem isso, né? Quando vocês forem fazer essa prestação de auxílio para alguém, sempre perguntar assim, ó, você deseja atravessar? Né? Se desejar, eu posso lhe auxiliar? Como é que funciona? Né? Porque nem todos eles vão trabalhar da mesma forma. Né? Se a gente pensar numa pessoa cega, né, o aconselhado é que a pessoa segure no seu braço nessa região aqui mais próxima, né, do cotovelo, tá? Mas tem algumas pessoas cegas que preferem que seja no ombro, tá? Por preferência, por mais segurança, enfim, eles acreditam nisso. Mas os estudos, né, mostram que o ideal seria mais perto do cotovelo, né? E tem outras pessoas, né, que a gente vê muitas vezes acaba abraçando a pessoa cega, né, abraça ela para atravessar a rua. Não, não dá, porque daí a pessoa perde equilíbrio, né? Então tem várias questões aí que muitas vezes o melhor é sempre perguntar, né? E daí, de novo, aquela história, né? A gente pergunta, né? Geralmente o adulto vai saber informar melhor do que quanto menos idade tiver, porque quanto mais novo ele é, menos experiências ele teve, né? Então, talvez a criança ela não saiba muito bem escolher ou nunca viu outras possibilidades. Mas é sempre interessante trabalhar isso, né? Principalmente no ambiente da escola. Aqui um outro exemplo de alimentação também. É isso aí, Patrícia. Né? Essas questões da gente sair ajudando, muitas vezes, pode até atrapalhar, né, na verdade, porque se a pessoa não queria atravessar a rua, né, uma das questões agora, que lendo aqui teu comentário, né, e falando isso, eu lembrei, se a gente ver, né, uma pessoa cega atravessando a rua e tá vindo carro, né, é melhor não gritar, né, para a pessoa, cuidado, né, porque essa pessoa pode se assustar e não continuar caminhando, ela vai parar, né, e daí causar o acidente, né? Então, eu vi já discussões, né, com o pessoal da Associação de Pessoa com Deficiência Visual, né, discutindo essas questões, né? O grande problema é que muitas vezes a pessoa que enxerga, ela fala, mas não fala tudo, né? Ela só grita cuidado, né? Não faz isso, não faz o quê, né? Então, isso é muito complicado. Ou então a pessoa está na sala de aula, né? A pessoa, vamos imaginar uma turma, né? Uma turma de 20 alunos, e tem uma pessoa cega em sala de aula. E o professor está lhe dando aula e diz assim, agora façam atividade. E todo mundo fica em silêncio. E o professor aproveita o silêncio e sai da sala, sem avisar a pessoa cega. Né? Isso eu já vi acontecer e é bem discutido, né? Que o professor tem que avisar essa pessoa cega, porque a pessoa cega, do nada, ela precisa de auxílio, né, do professor, para, enfim, para tirar uma dúvida do conteúdo, algo assim, e ela vai acabar falando com o professor, só que não tem o professor na sala, e ela não sabe. Né? Então é muito importante, né, essa comunicação. Né? E exatamente isso, Patrícia, de poder dizer, né, a sua direita, a sua esquerda, né, segue em frente, 2 passos, há um degrau, né, é descida, um degrau mais longo, né, narrar, assim, o espaço, isso é muito importante, quando a gente pensa essa pessoa com baixa visão ou a pessoa cega, né, que é os casos esses que eu vivenciei. Então, aqui um exemplo de tecnologia na área da alimentação, né, onde tem garfos, né, especiais que a gente pode comprar, né, formas, né, de pegar esse copo também. Então, vai depender muito daquilo que eu preciso, né? Então, pode ser algo comprado ou posso fabricar, né, esse produto.
Questão de autocuidado, isso é extremamente importante, né, lembrar, porque a pessoa com deficiência, ela é, sim, uma pessoa assim como qualquer outra. A gente não pode esquecer que ela quer se embelezar, né, ela quer andar vestida, muitas delas querem andar vestida conforme a moda, né, assim como nós, a gente tem épocas da vida que a gente quer usar a roupinha que a nossa idade usa, não é assim? Então a gente vai ter isso também. Então aqui é um exemplo, né, da pessoa ter autonomia de botar meia, né? Então ali é um agarrador de meia. A gente vai ter questões de maquiagem também, né? Então a escola, ela também tem que trazer, né, esses conhecimentos para a pessoa, né? Porque a pessoa tem que desde se alimentar, se vestir, né, ter esse autocuidado. Então a tecnologia assistiva, ela está em várias dimensões. Hoje, né, a gente já tem algumas empresas trabalhando mais com isso. Eu acompanhei agora recentemente uma empresa de maquiagem de Santa Catarina que contratou, então, profissionais na área de língua de sinais, né, intérpretes e surdos, para fazer vídeos tutoriais de maquiagem, né, porque eles começaram a perceber que tinha um público surdo e eles queriam, então, trazer isso, né, para dentro da sua marca, né. Então, por quê? Né, porque havia, né, um Instagram com pessoas ouvintes falando, né, as cores, né, tal cor com tal cor, faz isso, faz aquilo. Mas em Libras não tinha, então eles começaram a produzir materiais assim. Então hoje as empresas já estão se dando conta que é um mercado também, né, e mais que isso, né, a pessoa poder ter autonomia, né, não precisa ficar perguntando o que que ela disse, né, o que que ela não disse. E aqui no caso a forma, né, porque se tiver um bastão mais longo, tiver um lugar que eu possa apoiar meu dedo, eu consigo passar um rímel, eu consigo fazer alguma coisa. Então, são várias possibilidades de autonomia sempre. Questão do autocuidado aqui também, né? Muitas vezes o prato, ele precisa ter um fixador, né? Para ele não se deslocar, então esses pezinhos podem auxiliar. Então, são detalhes mínimos, né? Questões de jogos também, né? Como bom pedagogo, né? Eu gosto muito de jogos. Então, a questão de onde colocar as cartas, né? Como é que eu faço para colocar essas cartas? Coisa bem simples, vocês podem ver que, né, não precisa ser comprado, dá para fazer, né? Recorta ali um pedaço de canaleta, né? Dá para ter também algo mais sofisticado, que nem aquele suporte de leitura, aonde a pessoa com a mão ela pode bater naquele botão e o próprio botão faz o movimento para que os braceletes ali fazem o movimento da página. Questões de ambientes também do banheiro, né? Esse banheiro ser bem adaptado, super adaptado, né? Ou ser adaptado o suficiente com alguma barra, né, de apoio para a pessoa poder também ir ao banheiro. Pensando não só, né, gente, na pessoa com deficiência, mas nós, né? Nós, enquanto sujeitos que pode ter uma deficiência temporária, né? Eu posso quebrar um pé, eu posso ter um problema de mobilidade, uma gestante está com alguma questão na gestação mais delicada e precisa ter menos movimentos, um idoso em casa, né, ter um banheiro com uma barra ajuda, né, a minha casa tem, né, para minha mãe, e quando eu tomo banho no banheiro dela, é maravilhoso, né, tem barra, tu se segura e tal, não sei o quê, tu tem menos riscos, né, então pensar, né, para todos é importante, né, então as barras, elas ajudam muito, né, tem várias formas, né, que são banheiros super, ultra sofisticados, mas tem banheiros bem pequenos que são adaptados, né, que dá o suficiente para que essa cadeira possa circular. Muitas vezes se faz banheiro pensando na cadeira entrando de ré, né, só que nem todo mundo consegue entrar de ré, né, vai ter cadeirantes que vão precisar entrar de frente, fazer o movimento para poder, então, utilizar o banheiro. Então, o banheiro também tem que ser pensado, né, de uma forma que a pessoa possa circular. Então, são vários detalhes mesmo, né, que hoje já são mais discutidos na área da arquitetura, da engenharia e tudo mais, né, mas não é comum, né, essas discussões, mas já existe, né, isso já é um avanço. Questões mais gerais ou específicas, eu trabalhei numa universidade que todas as cadeiras, né, de pelo menos 4 prédios, né, cada prédio eram 4 andares, cada prédio tinha uma cadeira adaptada que ela tinha uma regulagem, né, de altura.
Então, a cadeira atendia tantas pessoas com nanismo, né, ou pessoas altas, né? Eu tenho 1,95 m. Então, dependendo do lugar que eu chego, da cadeira que eu vou sentar, na própria URGS, né? Quando eu vou sentar, para mim é muito desconfortável, né? Passar uma tarde sentado naquelas cadeiras, porque ela é muito baixa, né? E a minha postura fica muito ruim. Então, ter cadeiras reguláveis é um sonho, né? Imagina tu poder chegar, organizar a tua cadeira, né? Deixar numa altura que fica confortável para você, ou então ter a cadeira com possibilidade que você possa sentar, né? Porque pode ser uma questão de quadril, né? Pode ser uma questão de obesidade, pode ser uma questão de mobilidade também, né? Porque dependendo do tipo de cadeira, eu não consigo fazer movimento para sentar. Eu preciso de uma cadeira que eu possa sentar e me apoiar, né? Que é o caso daquela dali que aparece. Então, há várias possibilidades aí. Aqui é comercializado, ó, aquela tesoura. Antes eu mostrei uma adaptada com borracha, né? Então tem essa daqui que a gente pode comprar. Então a gente vai ter, né, várias questões de tecnologia que pode dar algum tipo de impacto, né, positivo na vida das pessoas. Então é sempre para melhorar a qualidade da vida daquela pessoa. Então tecnologia é tudo, né? Não é uma questão assim X, Y, né? Então é tudo, tá? E se a gente for pensar em pessoa surda, né? Muitas vezes a gente vai se perguntar assim, mas se ela usar um aparelho, ela não vai ouvir? Será? Né? Então a gente vai ter que ver caso a caso, né? Mas assim, a fonoaudiologia trabalha com a ideia não da cura da surdez, a pessoa vai botar o aparelho e vai ouvir, mas sim com qualidade de vida, né? Então a pessoa surda ela pode colocar o aparelho para perceber sons que são importantes, né, para o dia a dia. Por exemplo, quando cai um objeto, quando dá uma buzina de carro, o alarme da escola, né? Então, mas isso não define, né, se ela é uma pessoa que vai usar língua de sinais ou não. São outras questões, né? Então, a tecnologia vem para isso, né, para a gente poder dar base para que essa pessoa possa, então, ter acesso a algumas coisas. Então, todas as tecnologias são para isso. Não é para buscar a cura, né, mas sim para buscar a qualidade de vida, né, para a gente poder achar formas de trabalhar algumas questões. Gente, eu trouxe aqui, né, algumas questões para a gente ir falando. Acho que falei bastante, deu já 1h15 falando, né? Então, eu queria ouvir também de vocês, né? Eu trouxe aqui um material, eu vou colocar aqui para vocês. Eu trouxe aqui, né? Que é. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Peraí. Faça um teste para ver se vai rolar. Vou botar o linkzinho aqui com vários materiais, né, que dão direções para vocês também, alguns livros, tem um que é todo voltado à parte de adaptação, então ele ensina passo a passo de como adaptar cada coisa, dá instruções, né, faz assim, faz assado e tal, e sim, sim. Patrícia, leitora de tela, por exemplo, hoje a gente tem, na minha época, né, vou falar assim, tá? A gente não tinha essa possibilidade, por exemplo, do teu leitor do próprio PDF, né, do Adobe. Né? Claro que não são vozes perfeitas, mas hoje a gente já tem outros recursos, né? O próprio Windows já vem com alguns recursos de acessibilidade. Antigamente a gente tinha que comprar, né, algo bem específico, né, um dos votos, por exemplo, para poder fazer leitura de tela. Hoje já vem, né? Sim, tem vários. Eu acho que a gente poderia, assim, pensar várias possibilidades, né, de, de tecnologia hoje gratuita, né? A gente pode pensar em várias coisas. Então, quando a gente pensa em tudo que vá facilitar a vida de alguém, é uma tecnologia assistiva, tá? Eu tô pensando aqui, eu tô querendo ver se eu tenho alguma coisa aqui, mas eu só tenho lápis aqui em casa mesmo. Esse lápis, para alguns, vai ser um lápis bonitinho, porque ele é mais largo, né? Mas ele é um lápis fora do padrão. Mas para alguma pessoa pode ser um tipo já de tecnologia, né? Então, desde de aplicativos, né, até coisas do dia a dia, um pegador, algo, uma alça extra, né, uma luva
que tem velcro para grudar num livro, enfim, alguma coisa do tipo. Sim, a questão da descrição na imagem, né? Esses dias eu estava conversando com um professor, né, que ele é de Pelotas e trabalha na Casa do Doce, né, de Pelotas, do Museu do Doce, e ele estava falando muito disso, né, que ele tem muitos amigos que postam fotos, né, e não faz a descrição da imagem. Então, muitas vezes ele fica bem perdido, assim, ele vê uma imagem, assim, que tem uma fala dizendo que momento especial, e tem uma imagem, e ele não sabe que momento é esse. Né? Então, a descrição ali é uma coisa super importante que a gente pode levar para a sala de aula, né? Trabalhar com todos. Imagina uma turma, né, de sala de aula, onde você pode trabalhar descrição de imagem, porque descrição de imagem também é língua portuguesa, então você pode trabalhar essa construção textual, você pode trabalhar outras questões, né, dentro desse espaço. Então, a gente pode fazer, assim, um universo, né, de ensino-aprendizagem a partir de uma coisa que é super importante e parece ser uma coisa de moda, né? Porque tem algumas pessoas que perguntam assim, tá, mas tem que botar, né, para cego ver a hashtag, ou isso aí não precisa mais, né? Como se fosse uma coisa que passou, né? E na verdade não, né? Uma coisa que a gente pode fazer sempre. Né? Que bacana, Luciana. Que bacana. A Luciana está colocando aqui do trabalho voluntário que ela fez, né, na Polônia, uma escola inclusiva, né, totalmente adaptada. São escolas que a gente sonha aqui, né, se vocês lerem a legislação, né, se vocês olharem toda a legislação hoje, toda a LBI, né, que eu coloco aqui para vocês, a gente vai ver que a gente teria, né, hoje um espaço muito mais inclusivo. Né, se eu não me engano, agora o Google Meet também faz a legendagem, né? E a gente teria espaços bem mais amplos, né, para todos, mas isso é uma coisa que não acontece muito, né, não é muito comum. Daí a gente vai entrar por várias questões de políticas públicas, né, questões econômicas e principalmente as questões também, né, de atitudes, né, quem é esse gestor, quem é esse político, quem é essa pessoa, né, o que ele pensa, né, enquanto coletivo, né, quem é esse coletivo, né, quem são essas minorias para essa pessoa. Então, a gente tem várias esferas aí, né, desde aquele gestor, o dono de empresa, o cara que tem um comércio, né, até, né, a pessoa mais importante dentro da área da política. Então, a gente sempre tem que ver, né, quem é essa pessoa no universo para fazer essa gestão de acessibilidade, para conseguir ter espaços assim, Luciano. Sim, a FADERS tem, né? Acho que depois até se puder botar o link da FADERS, que eu acho que é legal. Né? O Zoom. O Zoom até agora ele não tem a janela para tios específico, né? Ele ainda está em construção, mas ele já tem hoje, né, a janela para interpretação simultânea de línguas orais. Então hoje eu já consigo, por exemplo, se fosse o caso aqui, né, eu poderia estar falando inglês e vocês iam poder escolher em inglês ou português. Claro que é precisar de ter o intérprete. Né? Então são coisas que são bem importantes. Até falando em Libras, né, a gente podia pensar, né, essas questões de janela. Né? Deixa eu abrir aqui. Eu vou mostrar bem rapidinho, tá, para vocês. Só para aproveitar que a gente está nessa conversa. Vai. Vou mostrar aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Peraí. Agora foi. Então, se a gente olhar, aqui foi um trabalho de um...
Então, aqui a gente vai ver o trabalho de um aluno, tá? Ex-aluno, na verdade, da URGS, né? Um egresso, que é um canal. Eu vou passar um pouquinho, gente, só para vocês verem. Então, no Brasil existe, né, uma normativa, tá? Uma BNT, assim como existe para o TCC, né? A gente tem também para os trabalhos televisivos, tá? Então, a gente vai ter normas, onde essas normas, tá, a gente deveria seguir, mas como não é uma lei que obriga e que pune, a gente acaba não seguindo. Isso é um problema bem grande, né? Então, essas normas técnicas, elas deveriam, né, ser aplicadas, mas conforme eu disse, não tem punição. Então, aqui, né, o Diego fez um trabalho que eu acho que ficou muito legal, bem ilustrativo. Eu estou passando sem som, né, mas eu vou deixar aqui os links, depois vocês podem acessar para poder ver. Poderia hoje, né, ter muita coisa. Muita coisa legal, né, sobre com Libras na televisão de uma forma mais acessível, pois acaba sendo um trabalho, né, que acaba não sendo visualizado, porque olha só o tamanho da tela, né, que ele está colocando. Então tem que ser metade da altura, né, com um quarto da largura. Olha o tamanho que fica. Né? Essa é a regra. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. Meu computador tá dando um aviso aqui que se eu quiser voltar para não sei o que, tá? Então, olha só o tamanho da janela que fica, né? Se a gente parar aqui a tela dele para ver. Depois acessem os vídeos, é bem legal. Ele fez até, tem um vídeo novo hoje, né? Que mostra mais algumas possibilidades. Então, imagine, né? O quanto que a gente acaba perdendo de visualização, né? Que nem a questão das lives, né? Gente, tem janela muito pequena, né? Eu fiz uma interpretação, mas isso já faz alguns anos, tá? Que foi para uma TV, era um programa de 30 minutos, eu e o professor Sandro, né? Que é um outro professor do curso de Letras Libras. A gente atuou junto, tá? Ele usa barba, eu não uso barba. Ele tem um tipo de cabelo, eu tenho outro tipo de cabelo, mas nós dois somos, né, com a pele mais ou menos no mesmo tom. Mas mesmo assim, ele tem uma pele mais escura do que a minha, tá? Eu sou bem mais branco. E as pessoas achavam que a gente era a mesma pessoa, né? Porque eles diminuíram tanto o tamanho que tu não tinha como ver a cara da pessoa que estava interpretando, né? E isso acontece até hoje, né? Então é bem complicado. Então aqui é um exemplo, né, que o Diego mostra. Eu vou mostrar um outro vídeo que ele lançou hoje, tá? Que eu acho que esse aqui mostra as possibilidades, né, que são muitas. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Que são muitas e é muito legal, né, aquilo que a gente pode fazer. Então, olha só. Deixa eu tirar o som aqui. Então, a gente pode, não precisa ter essa janela tradicional, né? A gente pode ter outras janelas. Por exemplo, um debate político nos Estados Unidos é feito dessa forma, como o Diego está mostrando no vídeo, né? Aparece, né, dois intérpretes ao mesmo tempo e tal. Podia ser assim também, ó. Na Inglaterra se faz dessa forma, né, onde é um jornalista e o intérprete do mesmo tamanho. A gente pode pensar vários programas, né? Então, a gente tem um universo, mas é aquela questão de atitude também. Né? Por exemplo, aqui a gente pode botar um intérprete à frente, né, e deixar o programa atrás. Né? Nos Estados Unidos também se usa, né? A BBC, né, na Inglaterra faz daquela forma de deixar os dois do mesmo tamanho. Então a gente vai ter muitas possibilidades, desde aquela do debate, né, que eu acho muito legal, acho sensacional cada pessoa do debate ter o seu intérprete, porque é mais fácil, né, do surdo ver quem está falando.
né? Imagina, assim, tu poder olhar e, pá, tu sabe que é aquela pessoa que tá falando, né? Porque o outro não vai traduzir, né, aquele candidato. Então, a gente pode ter várias formas, né, de pensar. Olha só, que tem uma outra forma. Então, existe um universo aí que não é explorado, né? Porque realmente falta questão de atitude, né? Questão de entendimento, que acessibilidade é uma coisa importante. A questão da autodescrição, né? Também é uma questão super importante em filmes. Existem pessoas aí que fazem trabalhos incríveis, né? A gente vai ter a OVNI Acessibilidade aqui em Porto Alegre, que faz trabalhos super incríveis, e tem outras empresas também que fazem. Então, a gente tem um universo, né, que é muito próximo da gente, mas ao mesmo tempo fica muito distante, a gente acaba não tendo acesso, porque não é algo que entrou na nossa cultura, que nem lá na Polônia, né? Provavelmente lá já deve ter bem mais acesso. Os relatos que a gente tem da Europa, desenvolvimento de tudo, né? É porque as pessoas também, né? O índice de pessoas com mais idade é maior, né? Então as pessoas não pensam só a pessoa com deficiência, mas pensam para as pessoas em geral. Então acaba criando esse movimento, né, de acessibilidade para todo mundo. Que daí a gente pensa na população. E aqui tem muito essa ideia de, eu não vou fazer Libras porque vai ter só uma pessoa, né? Ou eu não vou fazer nada adaptado porque eu só tenho um cadeirante, né? Ou então, lá no meu estabelecimento, vamos pensar que todo mundo aqui, a gente virou sócio e a gente vai ter um barzinho, né? Eu não vou fazer uma porta com acessibilidade, botar uma rampa, um chão tátil e tal, porque, esses clientes nem aparecem. Não aparece, talvez, porque não tenha, né? Então, isso é uma coisa de se pensar. Eu vi muito disso, né? Principalmente na área do teatro, né? As pessoas dizer, não tem intérprete porque nenhum surdo vem. Tá, mas se o surdo vier, como é que ele vai ser atendido? É verdade, não tem, né? Então, são coisas assim para a gente parar, né? E pensar um pouquinho, né? De como que eu estou lidando com essas situações. Pessoal, eu queria ouvir um pouquinho de vocês também. Senão vai virar palestra, não é oficina. E aí? A Patrícia comentou algumas coisas. Luciana. O que mais se vocês gostariam de comentar, de conversar? Ótimo, Patrícia, é isso mesmo. Eu acho muito importante, né, quando vocês interagem, para a gente poder ver, né, como é que a gente pode pensar, né, sobre determinado tema. Né? É muito importante essas colaborações. A Luciana colocou, né, que na Polônia o governo ajuda financeiramente as escolas, né? O governo paga as terapias, são 3 meses, né, que eu morei lá. Vinha muita gente, né, de empresas estrangeiras para ajudar. A Ana também colocou, né? Isso é bem importante. Esse é um espaço, tem os recursos, as pessoas se sentem incentivadas a ir nos lugares. Sim, Ana. Porque pensem comigo, né? Ah, vamos imaginar, tá? Eu tenho 1,95 m de altura, vamos me colocar nesse lugar. E daí a gente vai. Nós vamos todo mundo almoçar num restaurante que não tem uma cadeira, não tem espaço para mim, né? Porque o teto é muito baixo e eu vou ter que andar curvado, né? Vocês acham que eu voltaria nesse lugar, mesmo a comida sendo boa? Será que eu teria vontade, né, de frequentar esse espaço? Então, são coisas assim que a gente tem que pensar, né? Se aquele lugar não é agradável para mim, por que que eu voltaria, né? Se não é acessível, se o banheiro, eu já fui num lugar que o banheiro o teto era muito rebaixado e eu tinha que me curvar, né? Nunca mais voltei naquele barzinho, né? Então, tem várias coisas que a gente tem que parar e pensar assim, tanto a questão física como atendimento também, né? Eu já fui, tem questões, por exemplo, uma vez eu fui com um grupo de surdos, né? Eu tenho um afilhado surdo, né? Um compadre e uma comadre surda, e a gente foi, enfim, num shopping,
E o segurança veio conversar com a gente em língua de sinais. A gente achou o máximo, assim, imagina que legal, né? Chegar e ter alguém, mas assim, não foi uma iniciativa do shopping, foi uma iniciativa do segurança que achou que era importante aprender língua de sinais, né? Para poder, enfim, para trabalhar. E a gente achou fantástico, a gente pensou, nossa, o shopping, né, te apoiou, não, o shopping nem sabe, né? Então, assim, a gente acabou elogiando ele, né? A gente mandou um e-mail para a administração super elogiando o rapaz, né? Porque ele conseguia se comunicar, ele não era um autoproficiência, mas ele era uma pessoa que fazia diferença, né? A Patrícia colocou também, eu trabalho no Incluir, e lá temos mais contato com pessoas cegas e com baixa visão. Essa parte de acessibilidade eu pensei muito quando eu estava na museologia e tinha vários colegas que não pensaram sobre isso. Exatamente, Patrícia. Né? Quando a gente pensa, né, nesse espaço acessível, né, a pessoa vai voltar. E essa é a questão dos cursos, porque se deu, né, essa ideia que a pessoa com deficiência tinha que ser tratada somente num curso de licenciatura. E quando ela é tratada somente num curso de licenciatura, ela é apagada, silenciada dos outros cursos. E, na verdade, todos os cursos têm relação. Né? A museologia, imagina, né? Um lugar fantástico para aprendizagem de cultura, de tudo. Né? O registro histórico nosso está lá e as pessoas não têm acesso. Como é que não tem uma disciplina, alguém que discuta isso? Né? A mesma coisa acontece na arquitetura, nas engenharias. Eu trabalhei numa universidade que a gente conseguiu fazer com que a disciplina de Libras entrasse como obrigatória, né, dentro da área da arquitetura e engenharia. Então, a área da informática tem que discutir isso, né, porque eles têm que pensar coisas e construir, enfim, coisas para nós, né, e como é que eles vão fazer isso se eles não têm acesso a essa discussão? Então, o primeiro passo da acessibilidade é atitudinal, é a gente fazer com que as pessoas discutam, reflitam, né, por exemplo, se a gente hoje, né, pensar nessa oficina, essa oficina deveria ser algo que deveria ser obrigatório, né, para todas as áreas, diferentes áreas, né? Essas discussões de acessibilidade, em geral, né, devem chegar em todas as pessoas. Né? E muitas vezes a gente vê muito a questão do drama, né? Fazem vídeos de superação, a pessoa superou. Ok, a pessoa pode ter superado, sim, né? Mas não quer dizer que todas as pessoas vão superar da mesma forma, né? Porque cada uma vai precisar de algo, de algum tipo de apoio, ferramenta, né? Alguma coisa que dê equidade para que ela possa, então, né, fazer esse exercício de autonomia. Então, a gente não pode nivelar todos da mesma forma. Então, a mesma coisa comigo, né? Eu tive questões, né, que eu necessitei de alguns tipos de atendimento que talvez outros colegas não precisassem, né? Então, a gente sempre tem que pensar nisso, né, de como é que é esse atendimento, como é que é essa forma de lidar com o outro. Isso é um processo muito lento, é um processo que não é fácil, né, exige muita reflexão, né? Então, isso é bem importante. A Luciana colocou, né, que na psicologia a tecnologia assistiva ainda está muito pequena, somente quando tu entra na área da saúde mental e educação é que tu começa a ouvir sobre isso. E é verdade, né, vamos pensar na psicologia, não sei se a Luciana tá nessa área, né, mas a psicologia é um caso, né, como é que eu faço para ter um ambiente, né, que eu possa dar acesso às pessoas, vamos pensar agora, né, questão de comunicação, como é que eu faço para fazer um atendimento à pessoa surda na psicologia? Né? Quem são as psicólogas ou os psicólogos, né? Hoje em Porto Alegre, cidade de Porto Alegre, que atendem, né, diretamente em língua de sinais. Daí talvez a gente encontre 5, 6 pessoas, mas e psiquiatra? Quantos a gente tem, né? Então, assim, quem é que paga o intérprete? Tá, vamos pensar que não tem, né? Não, Patrícia, tem 5 ou 6. Eu acho que tem 6 agora, tem mais um rapaz, né, que atende. São 6 pessoas, né, que atendem, né, e uma delas até é intérprete, né, da URGS, tá? E a gente tem aí um serviço, né, que quem é que paga esse intérprete? Vamos supor que seja uma outra cidade, né, ou até mesmo Porto Alegre, porque, assim, o surdo ele também pode escolher daqui a pouco uma linha terapêutica que não vai ser a linha essa que a psicóloga que sabe língua de sinais usa. E
E então o surdo quer contratar um intérprete. Então o surdo tem que pagar um intérprete, pagar a psicóloga. Quem é que paga o intérprete? É a psicóloga que oferece o serviço ou é quem contrata o serviço? Né? Então, são várias questões aí de acessibilidade que a gente tem que pensar. Né? Então, é bastante coisa mesmo. A Patrícia colocou aqui o relato, né, que ela só começou a pensar em acessibilidade mesmo lá quando ela entrou para incluir, né? E daí o TCC dela foi feito numa parte foi numa escola de inclusão, né, no bairro Cristal. Ah, legal. Síndrome de Down e deficiência intelectual. Então, assim, e vamos pensar a síndrome de Down, né? Se a gente for pensar hoje, as pessoas com síndrome de Down, elas não são todas exatamente padronizadas, né? A gente vai ter questões diferentes para cada uma. Então já começa por aí, né? O desafio, né? De como entender cada sujeito. E esse é o papel, né? Do professor, da escola inclusiva, de entender o outro. Porque, assim, ó, hoje, aqui nós 10 que estamos aqui, né? Nós aqui, cada um tem uma diferença, uma forma, né? Um entendimento. O que eu estou dizendo, cada um está processando de um jeito. Tem gente que talvez está anotando, tem gente que não, né? Tem gente que na hora que a gente fez a chamada, assinou a chamada e saiu, né? Tem gente que ficou até o final, né? Então a gente vai ter vários tipos de comportamento, né? Diferentes. Então a gente vai ter várias questões aí, né, envolvidas, implicadas, né, a partir do perfil da pessoa, a partir das competências e habilidades de cada um, né? E quando a gente fala pessoa com deficiência, além disso ainda, além de tudo que já tem dentro desse ser humano, pensar o que tem depois, né? Então a gente tem bastante coisa aí para a gente discutir sempre, né, quando a gente pensa pessoa com deficiência. E aí, pessoal? O que mais que vocês trazem? Tem alguma coisa de curiosidade, alguma coisa assim ou alguma coisa do slide mesmo que vocês não se deram conta, ou não, enfim, não entenderam, não ficou claro, alguma coisa que vocês desejam retomar? Eu queria comentar só. Dá para me ouvir direitinho? Sim, tá perfeito. Tá. Não, eu queria comentar só que eu tô adorando muito a oficina. Legal. Faz pensar muito sobre. Pensar e repensar, né? Todas essas questões que, tipo assim, a criatividade, ela meio que já é necessária para o planejamento e organização de qualquer projeto ou atividade, né? Então, me parece uma preguiça, assim, capacitista, né? A gente não usar essas habilidades criativas para se apropriar de outras ferramentas ou até mesmo explorar aquelas que a gente já tem, com o objetivo de incluir quem historicamente é excluído, né? O Sim, problema da inclusão é muito mais ideológico e político do que técnico, né? Tipo assim, a gente tem tecnologias e recursos para incluir as pessoas, e se a gente não tem, é justamente pela questão de não ter o interesse, né? Tipo, de quem que a gente quer incluir, né? Então, é mais um comentário, assim, nesse sentido, dizer que eu tô gostando muito da oficina. É bem isso, né? Porque se a gente parar para pensar, né? Um exemplo, tá? Quando eu trabalhei nessa sala de AE, né, a gente não tinha recurso, é uma escola municipal, né, de um município mais carente, e a gente tinha computadores, a gente tinha conseguido computadores, eram computadores, vamos dizer assim, bonzinhos, né, eles serviam para aquilo que a gente necessitava, mas como é que a gente desenvolve, por exemplo, atividades mais criativas, né? Eu trabalhei com jogos digitais, mas que jogos eram esses, né? Gente, eu usava PowerPoint, eu criava jogos a partir do PowerPoint. Onde é que eu aprendi? Na internet. Eu ia lá para o YouTube, né, para aprender a criar esses jogos através do PowerPoint. E a criançada adorava. Daí a gente usava tanto na sala de aula quanto no turno inverso, que era o horário de atendimento, né? E é bem isso, né? Questão de criatividade, né? De buscar. Só que para a gente conseguir buscar, né, tem que ter o poder público, né, para poder nos apoiar, porque nessa escola a gente tinha, né, a sala de AE, e eu trabalhava nessa sala. Então, os professores lá na sala comum, né, eles diziam, olha,
eu gostaria muito de fazer uma atividade na sala de informática, só que eu estou pensando muito nos meus alunos e tal, e a gente tinha aluno com síndrome de Down, a gente tinha aluno surdo, né, a gente tinha aluno com baixa visão, então a gente tinha que ficar pensando, né, como é que a gente vai fazer para cada um. E muitas vezes a gente conseguia fazer, né, para o aluno surdo, por exemplo, jogos através do PowerPoint, já com Libras. Mas daí para o síndrome de Down a gente trabalhava com imagens, porque no caso dele tinha uma questão de acesso à alfabetização anterior, e daí deu várias consequências no processo de aprendizagem dele. Então, ele usava muito imagens para poder inserir a palavra. Então, a gente montou o mesmo jogo, né? Só que para um ia aparecer uma pessoa sinalizando, fazendo libras, e para outro ia aparecer uma imagem, né? Mas o jogo era o mesmo, né? O conteúdo era o mesmo. Então, isso dá trabalho, exige tempo, né? Exige uma equipe. Né? Nesse município, a gente tinha essa equipe, mas não é uma realidade. É mais ou menos aquilo que antes a Luciana colocou, né? A questão do governo dar esse suporte. Então, quando o gestor público, né, essa pessoa que pode dar esse acesso, ele fornece, né, a gente tem que usar daí a imaginação e ir atrás, né? E é um processo assim que é do menor para o maior, né? É dessa questão do professor, a questão da escola se envolver, porque essa escola se envolvia, o diretor estava sempre muito atento, né? Sempre buscando, perguntando se a gente precisava de algo, tanto que ele modificou os espaços, ele sabia que a sala de EE a gente precisava de mais espaço, então ele modificou várias salas de lugar para dar a sala maior que havia na escola para nós, para a gente poder ter lugar para armário para guardar coisa, lugar para brincar dentro da sala, né, mesa maior, né, então várias questões assim, né, então são vários tipos de gestores, né, desde aquele gestor dentro da escola até aquele gestor público, né, que é uma figura super importante para pensar essa distribuição de renda mesmo, né, para que todos possam ter acesso. Então, é um processo coletivo, é um processo individual, né, então fazer educação inclusiva, ele é muito mais além, né, de um professor e o seu aluno, assim, é todo mundo que envolve, né, a própria família, né, a gente fazia campanhas, assim, porque a gente queria desenvolver algum tipo de joguinho, né, a gente tinha um aluno que tinha problema de motricidade, e daí a gente fez alguns jogo de xadrez a partir de caixa de ovos, né? Então a gente pedia para as famílias, né, do lado da caixa de ovos e tal, porque todos iam jogar xadrez com essas caixas de ovos, não ia ser feita uma só para aquele aluno. Foi feita para a turma inteira, né? Então a turma inteira tinha acesso e jogava xadrez com essas caixinhas, né? Então é realmente um processo assim de pensar, né, daquele que vai necessitar de algo para todos, né, e não excluir ele, né, fazer agora você faz isso e nós vamos fazer aquilo, né? Então esse processo é um processo bem importante, é algo que a gente constrói, né? Que bacana, Sandrine. Eu acho super importante, assim, acho que a gente sempre tem que fazer, né, três movimentos. Acho assim, que a gente pensar agora para fechar a oficina, tá? Acho que tem três movimentos que são bem importantes, assim, para nós, tá? Vamos pensar aqui nós. Uma, né, é protagonismo, tá? A gente deixar as pessoas serem protagonistas, tá? Então, tanto a pessoa com deficiência, né, de promover lugares onde ela possa falar por ela mesma, tá? Protagonismo do professor, né, que é o meu caso hoje, né, do professor vir falar e relatar suas experiências, compartilhar histórias, tá? E protagonismo, né, da questão das pessoas que estão envolvidas. Tem muita coisa legal, né, que acontece em escolas, em empresas, que não é necessariamente com o professor ou com a pessoa com deficiência, são outras pessoas que se envolvem, né? Eu tive uma situação do pessoal da cozinha, né, dessa escola onde eu trabalhava, que eles ficavam muito em dúvida, assim, se realmente, né, as crianças, né, com deficiência, se elas sabiam que elas estavam comendo, né, porque elas ficava em dúvida se sabiam os nomes, elas começaram a etiquetar
todos os alimentos, né, com língua portuguesa, e depois a gente fez todo um trabalho também em língua de sinais. Então, todos eram, tipo, esses buffets, assim, né, que tinha na escola. Então, a gente etiquetou tudo, né, para as crianças começar a nomear também o que eles vinham se alimentando, e, né, o pessoal da cozinha aprendeu alguns sinais, né? Por exemplo, de arroz, feijão, carne, coisas que circulam na alimentação da escola, porque era uma escola que tinha turno integral e tinha questão da alimentação. Então, o pessoal da cozinha pediu, né? Porque a gente estava focado, né, muito na questão da sala de aula, do turno inverso e tal, não sei o quê, e a hora da alimentação estava nos escapando, e foi muito bacana ver o pessoal que trabalha, né, com a área de nutrição e toda a equipe da cozinha pedindo, né, para a gente poder fazer esse tipo de serviço, e a gente se deu conta de várias coisas e trouxe isso, né, para o turno inverso, para trabalhar com essas crianças, e foi super bacana. Então, desde o intérprete de Libras, né, trabalhando, a professora de Libras, que a gente tinha, né, a professora de Libras tinha uma surda e uma ouvinte, então elas trabalharam isso, tinha a professora de língua portuguesa, bilíngue, né, então envolveu ali mais os professores de língua portuguesa também, a gente criou materiais, enfim, pensando nessa hora da alimentação, que era aquele momento do meio, né, porque a gente tinha a escola de manhã, vamos dizer, a escola comum ali de manhã, e à tarde tinha o turno inverso, mas ao meio-dia era uma coisa meio livre, mas não era livre, porque tinha esse processo, né? Marcela, Manuela, pode sim, pode fazer contato, né, por e-mail, né, e a gente pode ir conversando. Eu tenho outros projetos, né, da URGS, vou deixar meu e-mail também aqui no chat, também quando precisarem, tá? E para fechar o pensamento das três possibilidades, né, é a questão do protagonismo, a questão, né, do lugar de fala, né, então, assim, da onde eu estou falando, tá? E a mais importante, né, a mais importante é o lugar de escuta, né, a gente poder escutar, né, porque a gente vem vindo numa ideia, né, de não ouvir, né, a gente já sai falando, criticando e tal, não sei o quê, e é muito importante a gente ouvir todas as partes, né, saber ficar atento, né, a essas discussões. Então, esses três pontos são bem importantes, né, o protagonismo, o lugar de fala, né, e o lugar de escuta, né, a gente poder unir essas três áreas, né, no processo diário, né, todos os dias, porque a gente vai ter, eu já tive, né, situações que as pessoas não querem estar junto com pessoas com deficiência, né, e daí a gente fica, não, mas como assim, né, e daí a gente vai começar a ouvir e a gente vê que a pessoa antes nunca teve, e ela tem muito medo, né, e não é o medo da pessoa com deficiência, é o medo de errar, de magoar, né, então o trabalho é para um outro viés, né, e não é exatamente um preconceito, mas um medo, né, de trazer algum tipo de prejuízo para aquela pessoa. Então, eu já tive momentos em escola onde a gente teve que começar a investigar para descobrir o porquê, né, que o professor não queria trabalhar com alunos com deficiência, e daí a gente foi vendo que, na verdade, era uma outra coisa, ele tinha muito medo, né, de trabalhar e de magoar e de fazer algo que não fosse bacana, né, então a gente fez toda uma capacitação com esse professor, e até hoje, gente, assim, eu não posso dizer nomes, né, mas a professora essa que não queria hoje é professora de sala de AE, né? Então, assim, muitas vezes, né, esse preconceito ele já é concebido socialmente, né, por algum motivo, né? E a gente tem que investigar e fazer e trazer, porque quanto mais pessoas aliadas, né, à causa, é mais importante para nós, é mais importante do que eu sair brigando, né? Muitas vezes a gente acaba brigando, né? E é uma coisa meio que já está naturalizada, né? Ou é A ou é X, né? E a gente não conversa para ver o porquê do A e o porquê do X. Né? Então, acho que é por aí, assim, que a gente tem que começar a pensar no todo, tentar construir junto, buscar, entender, né? Refletir junto, às vezes dá trabalho, é cansativo, mas vale a pena. Né? Eu ia mencionar até que antes tu mencionou sobre a gente antecipar o planejamento, né, em Uhum. relação a como que a gente vai fazer os processos de inclusão, para que a gente consiga naturalizar isso, né, tipo,
para que não seja um pensamento secundário, né? A inclusão. E daí isso fazer se refletir no nosso discurso, né? Que daí acho que vai no sentido disso que tu falou também, de quando a gente encontra uma pessoa que parece que ela não quer ajudar, mas na verdade ela quer, e daí a gente entender como é que se dá esse processo, né? Tipo, se tem mais pessoas falando, venham com a gente, aprendam sobre isso, elas vão se sensibilizar mais também. Ou às vezes até já estão sensibilizadas, mas tem essas contradições, assim, que são sociais, né? A gente precisa Sim. trabalhar. E trazer essa pessoa para próximo, né? Muitas vezes Uhum. a formação ela não se dá na prática, tá? Ela vai se dar num curso. Mas tem pessoas que fazem o curso e não conseguem imaginar esse universo, vão precisar da prática. Então, cada pessoa aprende de um jeito, né? Então, a gente tem que levar isso para unir, né? Fazer com que a pessoa entenda esse processo. Então, cada um aprende de um jeito, né? E a gente tem toda essa questão social, que realmente é bem difícil, é excludente, não é uma coisa simples, tá? Não vamos minimizar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que transformar o espaço que a gente está inclusivo, né? Isso é difícil, né? A gente trabalha sempre num processo muito lento, assim, né? De fazer com que as pessoas entendam, né? Como é que é esse processo. Então, realmente é um trabalho de formiguinha, né? Mas vale a pena. Eu acho, assim, que vale muito a pena. Sim. Aí eu agradeço muito. Eu não sei daí se alguém quer fazer mais uma colocação, se quiser também falar mais alguma coisa, mas eu já agradeço no meu nome, em nome da comissão, de todo mundo. E eu acho que é isso, né? Se quiser dar uma despedida, alguma coisa assim, fica à vontade. Eu agradeço, gente. Eu vou botar aqui, tá? Uma página no Instagram, tá? Que é do Jet Libras. Ele é um projeto que ele começou, tá? Em 2017. Esse ano a gente pegou um momento para parar tudo, né? Porque a gente tem muito material produzido de tradução de material didático, material em escrita de sinais, material voltado à área religiosa em língua de sinais, material voltado a LGBT surdo, né? Que é o que a gente vem trabalhando de uma forma bem forte desde 2019, né? Que é um público também que fica marginalizado dentro dessa área da educação, né? Ele fica à margem, porque são pessoas surdas, né? Então é uma pessoa com deficiência que já tem as questões sociais por si só que já limitam, e são pessoas LGBTs. Né? Então a gente vem dedicando muita pesquisa, muito trabalho em cima disso e produzindo materiais. Né? Então a gente está agora com um canal do Instagram que a gente está alimentando ele aos poucos, e em breve, né, através desse canal, a gente vai divulgar o portal, que é um site onde vai estar todos esses materiais dos últimos 3 anos. Né? Então, acho que vai ser bacana, assim, para poder ter acesso, e se quiserem fazer contato também, né, a gente tem feito bastante atividade através, né, do Jet Libras. Né, a Paty eu sei que está lá no Instagram, né, e é bacana, assim, porque a gente acaba fazendo contato, a gente vem trabalhando com a área do teatro, a gente vem trabalhando com parada gay em Porto Alegre, a gente vem trabalhando com escolas de surdos e escolas comuns, né, então a gente faz várias frentes diferentes, né, e esse ano a gente parou um pouquinho em função da pandemia para organizar esse material para disponibilizar para todos, né? Que a nossa ideia é que não fique só lá naquela escola que a gente fez oficina, mas que tudo vá para a internet, para outras pessoas terem acesso. Né? Então, fica o convite aí para seguir a página. Certo? E muito obrigado pelo espaço. Né? Não sei se o pessoal quer abrir a câmera só para a gente fazer uma foto. Se podem abrir a câmera para a gente fazer uma fotinho. Oi, professor. Oi? Eu só queria te agradecer, porque eu vivo, né, com meu sobrinho, que ele tem 7 anos, e ele tem microcefalia, e ele ainda não fala. Então, ouvir a tua fala me abriu várias ideias, assim, por onde eu posso começar a pesquisar para auxiliar os pais dele, né, que é meu irmão, e Sim. como posso também procurar para me formar junto no meu currículo de letras para auxiliar não só ele, como outras pessoas também. Então, agradeço muito, foi uma fala bem importante. Fico Ah, feliz. bacana, bacana.
Eu fico feliz, porque a gente tem aí um grande universo, né, de possibilidade, tanto nessa perspectiva de poder auxiliar uma comunidade, quanto também mercado, né, porque com deficiência ela precisa de vários tipos de serviço, muitas vezes não sabe para onde ir, né, e a gente pode estar ofertando aí várias coisas diferentes, muito bacana. Vamos fazer então a nossa selfie virtual, gente? Vou ajeitar aqui. Fiz o print. Isso aí. Obrigadão, gente. Muito obrigado mesmo por estar aí comigo na sexta-feira à tarde, né? E a gente vai se encontrando lá pelo Instagram, né? Qualquer coisa que precisar, manda e-mail também, ou na Letras, né? Quem for do curso de Letras pode me procurar também na Congrade, né? Não procurem só quando der problema, podem procurar quando tem coisa boa também, tá? Um abração, então, gente. Obrigada, professor Vinícius. Obrigada a todo mundo que foi aqui com a gente até agora. E é isso. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho.